Oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês como é que eu comecei a aprender inglês e como foi toda a minha jornada até aqui. Gente, recebo muitas perguntas. Rice, para de ficar passeando. Ela tá com a unha, essas unhas de cápsulas. O que você tá com medo do quê? É o celular. Ó, aí fica fazendo barulhinho, ela tá passeando. Muita gente ainda pergunta, Debbie, como é que você começou a aprender inglês? Como é que foi? Eu já respondi assim meio que picado em alguns vídeos, então eu decidi fazer esse vídeo contando certinho desde quando eu comecei, por que eu comecei a aprender, pra ter um vídeo mesmo sobre isso. Então vamos lá. É bom começar falando que eu sempre gostei de inglês, sempre amei muito a língua, sempre fui aquela criança que fingia tá falando inglês, sabe? Que ficava brincando de falar inglês. Eu sempre fui dessas, então eu sempre amei inglês, sempre achei a língua maravilhosa, sempre, eu e a minha irmã, a gente sempre pegava letra de música e tentava cantar a letra, então sempre gostei muito de inglês. Sempre tive vontade de aprender, mesmo fazer um curso, mas não tinha dinheiro, né? Não tinha condições de pagar um curso de inglês e quando eu era menor, né? Até que um dia eu recebi uma profecia. Nessa época eu tava muito assim, pensativa no que eu ia fazer da minha vida. Eu tava trabalhando num pet shop. Pra quem não sabe, quando eu tava no Brasil, eu sempre trabalhei com pet no ramo de... como fala? Banho e tosa. Comecei a trabalhar com 18 para 19 anos e trabalhei até, sei lá, até os 20 e poucos anos nisso. Então, eu não queria trabalhar nisso, tipo assim, não era a profissão que eu queria pra sempre, sabe? Então eu tava nessa coisa interna de, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sabia qual faculdade estudar, eu tinha começado uma faculdade de pedagogia e não gostei, parei. Então eu tava muito nessa coisa interna de o que eu vou fazer, sabe? Tava bem me indagando, me perguntando muito, perguntando a Deus o que eu ia fazer na minha vida, o que ia ser do meu futuro, onde que eu ia parar, sabe? Essas coisas que a gente tem, sabe? E eu recebi uma profecia que Deus falava pra mim pra eu aprender novas línguas. Deus falou várias coisas pra mim no dia, mas uma das coisas que ele falou foi pra eu aprender novas línguas que ele iria me levar para outros lugares. E aí eu me lembrei do inglês, porque eu sempre gostei. Deus falou que era pra eu aprender novas línguas. Falei assim, vou procurar um lugar pra eu fazer inglês. Comecei a procurar lugares pra fazer inglês. Na verdade, comecei não, tipo assim, foi assim, eu tava trabalhando e daí eu sabia que eu tinha dinheiro pra fazer o meu inglês e eu fui numa escola, a primeira escola que eu fui, perguntei o preço, tudo, não fui nem escola mais nenhuma na minha cidade, não fiz pesquisa de preço, não fiz nada. Eu falei, me senti bem aqui, gostei daqui, gostei das pessoas que me atenderam, que mesmo que eu vou fazer. E comecei a fazer inglês, comecei a fazer aulas de inglês, fazia à noite, trabalhava das 8 até as 6 e pouco, meu inglês acho que era 7 e pouco, então eu saía do trabalho e ia direto pro inglês, assim, cheirando cachorro mesmo. E lá eu fiz aula por 1 ano e alguns meses, mas foi assim, a gente tava no beginner, no livro do beginner, e quando a gente terminou o livro, a gente começou o outro ano, mas a gente tava meio atrasado ainda, a gente não tinha começado o livro. Eu comprei o segundo livro e, gente, eu não fiz nada do livro. Eu comprei ele tá lá no Brasil, nunca mais mexi nele porque não deu tempo da gente fazer. Eu não sei se quando voltou das férias, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu comprei o livro pro segundo ano e eu não usei o livro. Se eu me engano, a gente começou a usar... não lembro mais. Eu sei que eu fiz o beginner só. 1 ano e algumas coisas. E alguns meses. Lembro que depois de 1 ano, né, teve as férias. E nas férias foi que eu conheci o Sêmio. Como eu contei pra vocês já no vídeo do como nós nos conhecemos, eu vou deixar linkado aqui, né? Eu vou deixar linkado aqui, eu não sei se é isso aqui, mas eu vou deixar linkado pra vocês o vídeo. Eu contei que eu comecei a enviar solicitação de amizade pra todo mundo que falava inglês, todo mundo... de qualquer país que se falasse inglês, eu tava mandando notificação
Não, como é que fala? Eu tava mandando solicitação de amizade pra todo mundo que falava inglês. Eu fazia o quê? Eu ia em páginas de música, assim, de música cristã, porque eu sabia que quem tava ali ouvindo música cristã era cristã, poderia ser cristã, poderia ter os mesmos pensamentos que eu, a gente poderia falar as mesmas coisas, já teria uma coisa em comum pra começar a conversar e praticar meu inglês. E daí eu enviava solicitação para várias pessoas. Eu entrava na página, via uma foto, olhava os comentários e só olhava ali, achava quem eu achava que era legal, eu ia lá e eu mandava solicitação de amizade e uma das pessoas foi Sêmio. Nisso, na escola que eu fazia inglês, eu tinha uma amiga, Fernanda. Um beijo, Fer, se você tá assistindo esse vídeo, não sei. Mas a gente tinha muita vontade de fazer um intercâmbio. E a gente falava muito sobre intercâmbio e a gente começou a procurar intercâmbio. E daí ela me deu um contato de uma pessoa conhecida do irmão dela, que fazia as viagens do irmão dela. E eu comecei a procurar intercâmbio, porque eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio. Só que não é uma coisa barata, né? Ai, que susto. Então eu falei, eu não vou ter dinheiro pra conseguir juntar pra poder intercâmbio e pagar inglês. Então eu vou ter que sair do inglês pra poder juntar dinheiro pra fazer intercâmbio. Conversei com uma mulher, com uma moça que a Fer me mandou. Eu ia fazer um intercâmbio pra África, Cape Town era a cidade, e ia ser de um mês. Eu não me lembro o valor mais. E daí eu gostei muito porque tinha um intercâmbio que você também podia fazer voluntariado, você podia ajudar as crianças, você podia fazer voluntariado com crianças e tal. Eu tava falando muito no meu coração sobre missões, e daí eu fiquei muito animada em fazer o voluntariado junto, só que daí tinha que ter um nível de inglês intermediário. E acabou que eu fui e desisti de fazer o intercâmbio. Eu queria muito fazer esse de voluntariado e foi indo, eu fiquei meio perdida. E acabei que eu não fiz, porque tinha que ter intermediário. E aí eu também não queria fazer mais os outros que tinha pra fazer. Mas um dia ainda quero fazer uma viagem, não sei, missionária ou não. Eu ainda quero ir lá visitar. Só que nisso, eu e o Sam, a gente começou a namorar e a gente começou a se falar por chamada de vídeo. Nisso, o meu inglês melhorou muito. Eu lembro que nas nossas primeiras chamadas de vídeo foi muito difícil de falar. Eu tinha que ficar com o meu computador do meu lado com o Google Tradutor. Eu tinha que digitar algumas coisas que eu não sabia no Google Tradutor para poder saber a pronúncia, saber certinho. E o Google Tradutor é aquela coisa, gente. A gente não pode confiar muito, assim, uma frase muito extensa que não vai dar certo. Mas era engraçado, ele tinha muita paciência. Eu aprendi muito e foi melhorando, cada vez mais foi melhorando, consegui entender ele mais. Gente, eu fiz 1 ano e alguma coisa no beginner, né? E, cara, eu achava que meu inglês dava alguma coisa, mas quando eu comecei a falar mesmo, eu falei, caraca! Quando eu fui falar com ele, era outra coisa também diferente. Eu fiquei, tipo, travada porque não saía. Eu não treinava tanto quanto eu devia, não colocava o inglês na minha vida tanto quanto eu devia. Eu devia praticar mais todos os dias, eu devia praticar a fala mais todos os dias, sabe? Parar e assistir uma série, eu vou repetir o que a série fala, entendeu? Isso é o praticar todos os dias pra você mergulhar mesmo na língua, sabe? Você precisa falar inglês todos os dias e eu não fazia isso. Então, quando eu fui falar, quando a gente foi ter esses vídeos chamados todos os dias, foi bem difícil no começo. Mas com o tempo foi melhorando, consegui entender ele mais. Eu fui pegando ali o jeito deles falarem, assim, tipo... a gente aprende mais um inglês mais certinho na escola, né? E eu fui pegando mais aquela... Quando eles juntam uma palavra na outra, o jeito mesmo do dia a dia de falar. Fui pegando no dia a dia conversando com o Sêmio. Então ali, conversando um tempo com o Sêmio, tudo, eu ainda tinha um pouco de dificuldade, principalmente quando eu ia falar do passado, sabe? Frases no passado. Ai, eu me enrolava e às vezes eu sentia que faltava vocabulário. Eu sentia que eu precisava aprender mais, sabe? Então eu decidi fazer aulas particulares. Na onde eu tava trabalhando, no PET,
eu tinha uma cliente que ela era professora, então eu decidi fazer aulas com ela. Ela fazia aula particular, tipo, ela usava o método Callan, que você fala a aula inteira, tipo, você tem o seu livro, a professora tem o livro e ela é quase uma conversa a aula inteira, assim, é bem legal. E assim, uma coisa que muita gente me fala é o meu sotaque falando inglês, que eu não tenho um sotaque muito carregado brasileiro, um sotaque brasileiro muito carregado. Obviamente que eu tenho um sotaque, né, gente, que eu sou brasileira. Mas não é um sotaque quebrado, assim, sabe? E a professora falou, poxa, eu gostei muito do seu sotaque. Aí eu falei pra ela, né, que meu namorado era americano e tal. E daí ela me perguntou se eu não queria aprender a dar aula pra criança de inglês. Tipo, ela me treinaria pra eu ajudar ela a ensinar inglês pras crianças. E eu fiquei meio assim, né? Não sei. E eu tava trabalhando, então não tinha tempo. Mas como eu tava falando pra vocês, eu já tava assim, naquela coisa de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero ficar... não é essa profissão que eu quero fazer pra sempre e tal. E eu lembro que um dia muito estressante no trabalho, muito estressante. Porque, tipo assim, eu amo demais, demais, demais animais. Amo mesmo. Só que pode ser muito estressante. Quem trabalha em banho tosa, se você já trabalhou, conhece alguém, me deixa aqui nos comentários. Que pode ser muito estressante porque é muita responsabilidade. Você tá com o cachorrinho de alguém e pode ter cachorro que vai te morder. Eu já levei várias mordidas. Então, o banho tosa é uma coisa muito gostosa, porque você tem uns cachorrinhos que são muito lindos e muito fofinhos, mas tem uma parte estressante, tanto de responsabilidade, tanto de você levar uma mordida ali, de cachorro bravo e tal. E eu tava bem sobrecarregada, eu me sentia bem cansada, sobrecarregada com isso. E teve um dia que um cachorrinho muito velhinho, eu tava tosando ele, e no dia só tava eu tosando ele, eu tinha que segurar ele porque ele era velhinho, eu tinha que segurar, tosar, e ele tava querendo me morder, ele tava querendo morder até a minha alma. E ele com focinheira, ele tacava assim a cara assim na minha mão, me machucava. Nesse dia eu falei, não, eu vou aceitar. Eu sabia que era um treinamento, que eu não ia ganhar dinheiro nenhum no começo. Talvez no futuro. Ela sempre me falou que ela ia me treinar e eu poderia fazer a minha vida depois. Não tinha contrato, não era nada. E, gente, eu fui assim, sabendo que podia não dar certo, sabendo que poderia não me dar bem ensinando crianças inglês, tudo, mas eu fui porque eu realmente queria tentar uma coisa nova. Daí eu saí, deixei meu trabalho, que eu tava lá há 4 anos, e fui que fui, e gente, eu não me arrependo, porque foi uma boa experiência. Eu ia de manhã, ficava assistindo a Ana dar aula pras crianças, ou a Cida dar aula pras crianças, e à noite eu tinha minhas aulas. Eu lembro que um dia, essa professora foi viajar, e ela falou assim, me deixou com um aluno. Meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ensinar. E não era criança, era adulto. Eu lembro que eu dei desespero. E aí o aluno não foi. Sabe quando você ora pra Deus pra não ir? Mas quando o aluno vai, você fica triste. Eu falei, Deus, que ele não vem, que ele não vem, que ele não vem. Aí o aluno não foi. Aí eu falei, mas acho que eu ia conseguir dar aula pra ele. Aí eu fui, fiquei treinando lá. E acabou que a professora precisou fechar. Ela alugava um lugar pra dar aulas particulares, e acabou que ela precisou fechar e voltar pra casa dela pra dar aula na casa dela. Decidi não ir pra casa dela, pra continuar indo na casa dela. Eu acho que eu já tava noiva, eu tava bem atarefada com coisa de visto e essas coisas. E eu meio que falei, eu não vou mais, não quis continuar indo na casa dela, porque eu tava com muita coisa na minha cabeça. E depois de um tempo, uma outra menina que também ensinava lá junto com ela, abriu o negócio dela, abriu a escola dela, e ela me chamou também pra treinar, pra eu tentar também. Aí eu decidi ir, e fiquei um tempo indo, ela me dava aula, antes de manhã, e tinha a Mari também, um beijo Mari, ela treinava nós duas. E eu lembro que um dia... a gente fez, tipo, um dia a Mari dava aula pra gente, tipo, simulando uma aula. E teve um dia que eu tive que simular dando aula. Foi bem legal. E foi nessa época que eu acho que eu falei no YouTube que eu tava
trabalhando, dando aula, eu tava oferecendo minhas aulas, várias pessoas falando, não, vou fazer, marcava de fazer, e nunca fazia, gente, nunca dei uma aula. Ai, meu cabelo. Nunca dei uma aula mesmo, porque o povo marcava e ninguém ia. E eu acho que isso foi um momento muito assim de Deus pra eu aprender a ser mais dependente, porque eu sempre fui muito independente em relação ao trabalho. E nunca precisei entregar um currículo na minha vida, nem nada. E sempre o trabalho foi atrás de mim, sempre o trabalho foi na minha porta. Se nessa época eu tive que aprender a ser dependente de novo. Então foi uma época boa, uma época que foi uma época de aprendizado. Mas foi bem divertido também e ter essas aulas com a Ana e tal. E então eu fiquei na Ana até eu vir pra cá. E foi isso, gente. É isso que eu tenho de inglês. É isso. Eu acho que o que mais me ajudou de tudo isso foi conversar com o Samuel todos os dias por vídeo, porque eu sempre falo, tenha contato com a língua, você precisa ter o contato com a língua. Se você não tiver um americano pra você conversar com você, o que você vai fazer? Você vai assistir série. Eu sei que muita gente fala isso, mas assista série, pause a série, escreva o que você não entende, repita com a série, escute música, leia livros, leia artigos em inglês, sabe? Tenha contato com a língua todos os dias. Se você não tiver contato com a língua todos os dias, eu acho que vai ser bem mais difícil aprender. Eu acho que o que me ajudou real, foi ter contato com a língua, que era o Samuel todos os dias. E eu acho que também o que mais me ajudou foi eu gostar de inglês, porque eu tinha uma paixão muito grande por inglês. Quando eu comecei, eu lembro que tinha gente que tava fazendo por obrigação, porque a empresa pedia, ou porque os pais obrigavam, e eu via que era muito mais difícil de fluir alguma coisa quando a pessoa não queria fazer ou fazia por obrigação alguma coisa. Então, tenta fazer disso alguma coisa que você goste, uma coisa que seja, que te traga uma alegria. Não sei, se você gosta de música, tenta aprender pela música. Se você gosta de assistir filmes, tenta aprender por filmes. Eu acho que quando a gente gosta daquilo, a gente aprende mais fácil. Então é isso. Ter contato com a língua todos os dias, mergulhe na língua, gostar do que está fazendo. É isso. E uma profecia de Deus se cumprindo na minha vida, porque lá no começo Deus falou para eu aprender línguas, para eu ir para outros lugares. Já estou no meu primeiro lugar, que é aqui. E cada dia que tô aqui tenho cada vez mais confirmação de que foi de Deus eu vim pra esse lugar. E mesmo que seja difícil ficar longe da família, não tem nada a ver com esse vídeo, né, com esse vídeo de inglês, mas a gente que é crente, a gente fala de Deus em todas essas coisas. Porque a gente fala do que faz parte da nossa vida. Deus faz parte da minha vida. Então, as promessas de Deus se cumprem mais cedo ou mais tarde, mas elas se cumprem. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha deixado tudo esclarecido dessa vez. Que agora vocês sabem como eu comecei a aprender inglês, como é que foi a minha trajetória no inglês. É isso. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E pode me deixar lá no Instagram também, que eu sempre respondo lá os comentários das fotos lá. E é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo. Eu não posso deixar de falar que eu estou procurando estudar aqui também. Não parei de estudar, vou continuar estudando aqui também, tá? A língua é viva, ela sempre sofre modificações, então a gente tem sempre que estar estudando, tá bom?